Olá, boa noite. É uma imensa alegria que a Nestlé Health Science agradece a presença de todos vocês nesse encontro bem especial que a gente vai fazer hoje com um palestrante aqui dos Estados Unidos, que vocês vão adorar, eu tenho certeza, né? Vou dar também boas-vindas para quem está conectado lá na nossa plataforma do Avante, que eu acho que todo mundo conhece, não conhece, entra lá, se cadastra, e a gente vai fazer a transmissão virtual aí para todo o Brasil, que não pôde estar aqui presente, mas vai acompanhar também essa aula. Então fiquem à vontade para fazer perguntas, e também quem está aí no virtual, mandem as perguntas, a gente vai tentar ao máximo fazê-las no final. Convido vocês também amanhã, né, que vão estar no congresso e lá no nosso stand, acompanhar todos os lançamentos e as novidades que a gente preparou com muito carinho para vocês, tá bom? Tenham uma ótima aula e um excelente jantar, claro, né? E sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para a doutora Valéria, que é a nossa Medical Affairs. Olá, boa noite a todos. A gente agradece bastante a presença de vocês, então muito obrigada por estarem aqui. Pessoal do Avante que está em casa também vendo a gente, muito obrigada pela presença. É uma aula super importante e é um tema super quente para a gente, porque também trabalha não só o manuseio da intolerância gastrointestinal em pacientes que estão fora do hospital, mas como o professor pôde mudar a mente das pessoas que pagam a conta no final para convencer de que é necessário fazer a melhor terapia nutricional possível para reduzir não só as consequências clínicas adversas dos pacientes, mas também como para reduzir custos. O professor Manfred Mundi é professor de medicina interna na Universidade, na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, e ele também é o coordenador da equipe de terapia nutricional dentro do hospital, e ele tem uma equipe de terapia nutricional que faz o acompanhamento de todos os pacientes em nutrição enteral e parenteral domiciliar. Então aproveitem bastante, a gente certamente vai ter um momento para perguntas e respostas depois para ele falar um pouquinho da experiência dele. Muito obrigada, professor. E só antes de começar, vocês têm o fone, é só colocar Sim. O fone, já está ligado, e aí acompanhar quem quiser a tradução simultânea, Sim. Tá bom? Qualquer dúvida, levanta a mão, tem um time ali atrás que pode realmente ver se está tudo funcionando, tá bom? Sejam bem-vindos. Well, thank you. Muito obrigado para a Nestlé por me receber. O meu português não é tão bom, então nós teremos que usar o tradutor. Bem, o que eu gostaria de fazer essas são as minhas observações. O que eu gostaria de colocar esperançosamente 40 minutos, eu não quero me alongar e impedir que vocês jantem, mas por 40 minutos é falar sobre a intolerância de alimentação entérica. Isso é algo que é muito prevalente, muitos pacientes a têm, as consequências são severas e nós fizemos muito trabalho em diagnosticar, assim como entender como tratar melhor essa doença. E uma dessas opções de tratamento é usar fórmulas baseadas em peptídeos. Então, eu vou começar com o cenário de paciente e eu espero tornar isso o mais interativo possível. Então, isso aqui é uma mulher de 50 anos, ela teve um refluxo severo e passou por uma funduplicadura de Nissen. Depois de 12 anos, os seus sintomas voltaram a aparecer e, na época, ela era obesa. Ela tinha várias questões médicas relacionadas à obesidade, diabetes, hipertensão, apneia do sono. Então, nós terminamos fazendo um RYBG, um bypass gástrico, e depois, esse bypass, ela começou a ter muitos sintomas de GI. Então, ela começou a reclamar de dores abdominais. Isso aconteceu alguns minutos depois que ela comeria, até 1 hora depois. Nós tentamos mudar sua dieta, e nenhuma melhora nas questões dos sintomas. Então, nós retrabalhamos para esse UGI, essa anastomose, você pode ver aqui, e basicamente mostrou que tudo parecia bem, exceto o estômago e a bolsa estomacal estava um pouquinho maior. Então, quando confirmamos isso, nós fizemos uma revisão para tentar consertar isso e verificar se era isso que estava causando o problema. Mas, infelizmente, isso não ajudou. Então, ela ainda estava tendo náuseas, ainda estava vomitando, dores abdominais. Nós fizemos ainda mais trabalhos, escaneamentos de raio-x. Havia uma estrutura que a gente tentou aliviar esses sintomas, mas sem resultado. Ela perdeu muito peso
e ela não conseguiu tolerar a alimentação oral. Então eu vou perguntar, não sei se vai funcionar com a tradução, eu vou perguntar à audição que está aqui para que vocês possam pensar sobre isso em casa. Mas o que a gente deve fazer depois por ela? Então, ela está perdendo peso, ela não consegue aguentar a alimentação oral. Então, quantos vocês tentariam utilizar uma dieta líquida? Então, uma dieta líquida completa. Que tal começar enteroalimentação? E nós tentamos fazer isso com uma sonda nasovaginal, ou a gente faz uma alimentação parenteral. Então, essas eram as nossas escolhas. Então, esse é o antigo ditado. Se o estômago funciona, a gente quer usar ele. Então, no nosso caso, houveram muitos benefícios, especialmente quando nós usamos para a microbiota, na integridade do trato estomacal. Então, sempre que a gente tem isso, a gente quer poder prover nutrição pelo trato gastrointestinal. Então, nós escolhemos uma nutrição enteral. Então, essa foi nossas funções para fazer isso em casa. Esse era o nosso parâmetro. E vocês podem ver, para usar nutrição enteral nos indivíduos onde seu trato gastrointestinal funciona e a gente não consegue chegar a seus requerimentos nutricionais de forma oral. Então, foi isso que nós fizemos. Então, por causa desse paciente, nós também olhamos a sua experiência com pacientes que tiveram cirurgia bariátrica e como dar nutrição enteral para elas. Ao fazer isso, vocês podem ver aqui que muitos dos pacientes que estavam em nutrição enteral tiveram um bypass, mas muitos também tiveram dificuldade em ter essa nutrição enteral. Em termos de como nós provemos isso de forma mais comum, era um tubo nasovaginal, para garantir que eles conseguiam aguentar essa nutrição enteral. O segundo mais comum é um tubo de gastrostomia dentro do estômago. Então, nós tivemos uma radiologia interventiva que nos deu acesso para que nós possamos dar nutrição dessa forma. Então, a próxima pergunta, uma vez que a gente teve acesso, é o que a gente faz agora? Então, no caso dela, nós colocamos o tubo G dentro do estômago que sobrou e a questão chegou. Que fórmula a gente começa a dar? Então, a mesma questão. A gente começa com a fórmula polimérica padrão. A gente faz isso com fibra, sem fibra. A gente usa uma comida liquidificada, ok? A gente usa uma fórmula de comida padrão, ou uma baseada em plantas, ou a gente começa com uma fórmula baseada em peptídeos. Então, essas foram as questões. Alguém aqui na plateia acha que a gente ainda devia fazer a alimentação enteral? Esperançosamente não. Então, essa é a fórmula padrão que estão disponíveis. Eu acho que no mundo, e nós categorizamos a fórmula padrão. Essas são as liquidificadas, as fórmulas liquidificadas, onde eu vou gastar a maior parte do meu tempo explicando. Essas são onde a proteína é quebrada de forma enzimática, hidrolisada, para ter peptídeos mais secos. Então, os lipídios, muito conteúdo é dado como MCT. Então, tem propriedades de benefícios e fórmulas elementares também. E, novamente, quando olhamos para os guias, dentro dos padrões que nós temos, no nutrição enteral doméstica, os padrões americanos dizem, comece com a fórmula comercial padrão. Isso é uma coisa básica a se fazer. E é isso que a gente faz geralmente quando nossos pacientes com cirurgia bariátrica, a não ser que sejamos preocupados com falta de absorção e outras coisas, mas vou explicar isso depois. Nós mostramos que pegar essa abordagem de nutrição enteral, você consegue melhorar o peso desses pacientes, encontrar suas necessidades alimentícias e melhorar muitas de suas deficiências de vitamina também. Então, a nutrição enteral em cirurgias bariátricas funciona. Contudo, no caso dela, ela começou na fórmula comercial padrão, mas depois nos chamou novamente e disse que ela não está conseguindo tolerar mais do que a metade do que a gente pediu que ela utilizasse. Então, ela só conseguia ter sua necessidade atendida pela metade. Ela se sente inchada depois que se alimenta.
Agora tem dor abdominal, que ela tem descrevido como bem aguda, e ela está constipada. Então a questão é, o que a gente faz agora? Sabe, ela está inchada, ela não está conseguindo aguentar a alimentação. A esse ponto, a gente troca para outra fórmula? A gente adiciona enzimas pancreáticas? Ou a gente dá um Pientro e dá TPN? Então, a maioria da minha conversa será sobre a tolerância à alimentação enteral, porque esse cenário que esse paciente está passando, na verdade, é muito comum. Eu vou mostrar esses dados a vocês. Mas, quando nós olhamos a alimentação enteral e a intolerância a ela, e quando a gente revê a literatura, esses são os sintomas mais comuns que são atribuídos à intolerância à alimentação enteral, ok? Sintomas que vêm do estômago, náusea, vômito, refluxo, e também volume residual gastrointestinal, também é algo que você tem que pensar. Eles também podem ter inchaço, distensão, diarreia, obstipação. E a chave para a intolerância à alimentação enteral é que eles não conseguem ter suas necessidades alimentícias atingidas. Então você tem sintomas e você precisa ter esse tipo de critério. Mas vamos olhar a literatura e vamos ver como os estudos têm olhado a intolerância à alimentação enteral e vamos ver quantos deles relatam volume gastrointestinal residual. Eu falo esse ponto porque as literaturas estão em todos os lugares, em todas as formas, em termos a esses resíduos. E em termos de corte, há estudos que usam um corte de 75 mililitros. Sabe, a maioria de nós tem mais de 74 mililitros no nosso estômago agora. Então, nós não classificaríamos isso como intolerância à alimentação enteral. Mas esses estudos usam como 1 litro ou mais, ok? E aí o estômago está imenso. Então, é muito difícil discernir em o que usar. Mas na nossa instituição, a gente parou de usar esses volumes gastrointestinais depois desse estudo. Esse é um estudo onde eles randomizaram pacientes que estavam usando esses registros residuais ou usando apenas apresentando sintomas como regurgitação, vômito e etc. E se eles tiverem volume de residual maior do que 250, eles parariam a alimentação enteral e esperar, e então começar de novo. E qual foi o principal resultado? Foi que não fazia diferença. Não havia diferença entre pneumônias ventiladas, entre que usavam os volumes residuais e as pacientes que não usavam. Então, isso é chave. Mas qual foi o principal resultado também? Foi que aqueles que usaram esses volumes residuais não conseguiam atender às necessidades do paciente. Eles estavam subalimentando os pacientes. E isso nos levou a parar de usar isso, porque a gente estava parando a alimentação enteral toda hora nos nossos países, nos nossos pacientes. A fome estava um pouco alta, mas não impactou nenhum dos nossos marcadores clínicos. Então tenham isso em mente. Com tudo isso, esse aqui é o critério que a gente agora está aplicando em termos de intolerância à nutrição enteral. O primeiro critério é: o paciente não pode tolerar alimentação enteral. Então a gente não consegue encontrar suas necessidades alimentares. O segundo, se estão tendo sintomas, certo? Qualquer coisa, vômito, náusea, diarreia, etc. Então, o terceiro critério que nós utilizamos é que nós eliminamos outras causas. Uma das principais causas no nosso hospital é medicação. Nós temos uma aplicação de enterotubos quando os pacientes vão para medicação líquida, como Surbatol e outros produtos. Você tem diarreia, o paciente não consegue tolerar. Então, a gente teve que tirar isso. Então, é isso aqui que eu vou utilizar pelo resto da conversa. E a razão pela qual isso é tão importante é porque, se um país tem intolerância à alimentação enteral, os resultados são muito poucos. Você pode ver aqui uma maior mortalidade, um maior tempo de permanência na UTI, um aumento na duração da ventilação mecânica, e a lista continua. Então, esses pacientes vão mal se eles têm intolerância à nutrição enteral. Então, eu falei sobre a prevalência disso. Isso foi chocante para mim, olhar para os dados pela prevalência da intolerância à nutrição enteral na UTI. E é mais de 1/3 dos pacientes que têm isso.
Esse estudo olhou tanto para os pacientes do hospital quanto os pacientes na UTI e confirmou que 36% dos pacientes na UTI tiveram intolerância à nutrição enteral e 26%, 1 em 4 que foram hospitalizados tiveram intolerância na nutrição enteral. Então, se você começar a olhar, você vai encontrar que os casos são muito prevalentes. No lado da alimentação enteral, não teve muito dado para as pessoas que fazem tratamento em casa. Então, nós utilizamos para a nossa população que fazem tratamento doméstico. E nós olhamos a 1.600 pacientes no decorrer do tempo. E vocês podem ver alguma questão de idade, gênero, as razões para começar a alimentação enteral, alguma das fórmulas que a gente usa comumente. Mas o segundo gráfico aqui desse lado, esse é o gráfico principal, porque quando a gente segue pacientes de perto e você chama eles, você checa eles, você descobre que mais da metade dos pacientes estão sofrendo com alimentação enteral em casa. Então, 34% estavam tendo questões relacionadas aos tubos em algum nível. Isso é fácil de manejar, mas está presente. Tecido de granulação era comum, infecção no local da sonda, por causa da o tubo quebra, a sonda quebra, cai. Mas olha a intolerância à alimentação enteral. 1 a cada 5 pacientes reportaram intolerância à alimentação enteral. Foi bem prevalente quando você perguntou a eles os seus sintomas. E de novo, náusea, vômito, você consegue ver esses sintomas aqui. Então são bem comuns. Então acredito que isso é algo que nós investimos muito em pesquisar, em ver como manejar esse problema. E uma das coisas que nós olhamos era utilizando fórmulas à base de peptídeos. Novamente, eu mencionei antes o que essas fórmulas são. Então isso é um esquema. Essencialmente, eu deveria ter mudado isso de um hambúrguer para um bife, já que eu estou no Brasil, mas vou deixar isso para a próxima. Mas, essencialmente, vocês sabem, nós comemos carne, a proteína é denaturarizada, então as proteínas são quebradas entre peptídeos e outros, então chegam os receptores, vão nos ajudar a absorver esses peptídeos, ou vocês podem ver aminoácidos únicos que também serão absorvidos. Mas quando há doenças, quando há questões com o gastrointestinal, muito disso não funciona direito. Então, alguma dessas fórmulas de peptídeo, eu acho que eu terminei, é hora de andar. Mas eles irão avançar e enzimaticamente vão quebrar isso. Então há um alto conteúdo de peptídeos presentes. E a outra parte disso é que quando você tem pacientes com questões anatômicas, o aparelho gastrointestinal começa a aumentar a expressão de PEPT1, especialmente no cólon. Então você consegue usar esse transportador. Então se você conseguir dar esse tipo de nutrição, você consegue usar esse transportador para melhorar a absorção de aminoácidos. Mesma coisa com lipídios. Então, o que eles fazem com lipídio é que há um maior conteúdo de triglicerídeos de cadeia média nessas fórmulas. Algumas tão altas quanto 70%. A vantagem aqui é que, de novo, quando nós temos uma sobremesa, nós comemos muita comida gordurosa. Então, tem que ir por uma emulsificação, então a lipase uma quebra. Então, se nós consumimos cadeias longas de triglicerídeo, essas então têm que ser compiladas em quilomicrons e então passarem pelo sistema linfático para que nosso corpo utilize isso. Enquanto a cadeia média, eles são mais solventes em alga e eles podem ir direto para a circulação. E quando eles chegam ao fígado, o triglicerídeo de cadeia média pode ir direto na mitocôndria. Os de cadeia longa não conseguem fazer isso. Eles precisam passar por toda essa cadeia de transporte para conseguir entrar na mitocôndria e ser utilizado para energia. Então, a vantagem de usar mais MCTs, triglicerídeos de cadeia média, é levar essa oxidação para energia também. Então, teoreticamente, tem muitos benefícios ao utilizar essas fórmulas. Então, isso é o que os dados mostram também. Então, aqui está um dos estudos mais antigos.
maioria das tentativas estavam pesquisando comparando fórmulas comparadas de PPTs para PP10 e mostrando que era tão efetivo quanto, mas menos custoso. Então, esse é um estudo depois de cirurgia abdominal, e depois um estudo de pancreatite, e mostram que você consegue encontrar a necessidade alimentar, que foi muito boa, mais barata, mas foi menos efetiva. E quando a gente compara essas fórmulas para fórmulas padrões, e é aqui que se tornou interessante, porque você pode ver que nós começamos a ver sinais de melhores resultados clínicos. Então, perda de peso foi menos acentuada. Esse foi um estudo na área de HIV, de novo, mostrando que você consegue ter mais ganho de peso com a fórmula baseada em peptídeo, onde você tinha perda de peso com a fórmula padrão. Então, muitos benefícios clínicos começaram a aparecer. Então, nós começamos a ver estudos como esse, olhando a base de dados gigantes. Então, esses são 20 mil pacientes. Então, eles comparavam, utilizando 100% fórmulas de peptídeo 100% na base de whey, protein e outras fórmulas, e uma fórmula padrão com a cadeia intacta. Ok? E eles estavam olhando a intolerância de GI, assim como o uso de medicação. E é isso que encontraram. Que, comparado aos 100% de fórmula de peptídeo com whey protein, as chances de intolerância à nutrição integral era 28% maior para o outro grupo. Então, de 15% a 18% maior para o outro grupo. Então, mantenham esse número em mente. Então, tudo isso nos deixou muito animado para olhar. E sobre a questão domiciliar. Esse foi um dos primeiros estudos que fizemos na clínica Mayo. Esses são nossos pacientes. Nós olhamos 95 pacientes para começar. Nós não estávamos utilizando as fórmulas de peptídeo com frequência na clínica Mayo antes de muitos desses dados. Os nutricionistas achavam que era muito caro e nós também tivemos questões de reembolso, mas isso mudou de forma enorme. Eu vou mostrar para vocês os dados. Então, nós olhamos para essa população, nós encontramos que metade dos pacientes começaram do início a tomar essas fórmulas de peptídeo e a outra metade mudaram, porque eles eram intolerantes a outra fórmula. Então, essas são as indicações e eu vou passar por isso bem rápido. Eu estou feliz, vou ficar muito feliz em mandar esse slide para vocês, se vocês quiserem. Mas o que nós achamos é que aqueles que começaram na fórmula baseada em peptídeos, o time sentiu que esses pacientes tinham questões de mal absorção, ou outras questões que eles não iam aguentar a fórmula padrão, enquanto aqueles que trocaram, eles trocaram por causa da intolerância. Essas são as fórmulas que nós utilizamos em termos de uma dieta baseada em peptídeos, mas realmente esse é o gráfico que realmente fez com que nós sentássemos e olhássemos, uau, a gente já devia usar isso com mais frequência, porque quando você olha para os pacientes que trocaram de uma fórmula polimérica padrão para uma fórmula baseada em peptídeos, você consegue ver que seus sintomas diminuíram pela metade. Então, náusea e vômito foi de 42% para 22%. De 46% para 25% em questão de diarreia, e quase metade dos pacientes depois da troca não tiveram sintomas de qualquer natureza. E isso nos fascinou e eu vou compartilhar como nós acessamos outros estudos com isso também. Foi muita utilização do sistema de saúde. O que nós encontramos é que a gente estava fazendo essas revisões foi que, porque os países eram sintomáticos, eles estavam nos chamando bastante. Então, nosso time estava gastando muito tempo manejando esses sintomas. Os pacientes estavam vindo para nos visitar com mais frequência, certo? Eles estavam tomando muito do tempo da clínica. E eles estavam indo para o ER. E quando a gente olha para os números, a gente vê, eles vieram para essa unidade de internação. Eles vieram aqui, eles relacionaram essa especialidade. E quando a gente viu isso, esses pedidos foram começando a se acumular. Desculpa, eu vou mostrar para vocês como isso nos levou a fazer um trabalho adicional.
Nós também olhamos para o mesmo estudo na população pediátrica e vocês conseguem ver, eu vou passar por isso com uma certa velocidade, mas essas são as fórmulas que a gente tipicamente usa para nossos pacientes pediátricos, mesmos resultados, ok? Vocês podem ver uma melhora dramática nos sintomas de intolerância alimentar enteral depois que os pacientes mudaram para essas fórmulas. E a mesma coisa. Então, o número de visitas diminuiu muito dentro do hospital, o número de ligações diminuiu, as salas de visita na emergência diminuiu, o número de pessoas diminuiu depois que nós trocamos para essa fórmula. De novo, eu vou compartilhar que algum dos outros grupos olharam isso, numa questão de segurança, de seguros, um tipo de dado similar. Mas, de novo, a melhora na intolerância, nos sintomas de intolerância enteral, depois que fizemos essa transição, foi notada. E a mesma coisa, o número de sintomas melhorou, assim como a utilização do sistema de saúde por todo o gráfico, 30 dias, 90 dias, 100 dias, menos uso do sistema de saúde depois que você faz essa transição. Então, isso começou a nos intrigar. Aqui está um dado similar, olhando a população pediátrica, a mesma coisa. Okay? A melhoria nos sintomas, a utilização do sistema de saúde melhorou também depois da transição. Então, nós começamos a dizer, ok, então como isso está acontecendo, qual é os outros benefícios? E um dos benefícios que nos mais animaram foi o impacto na inflamação. Com doenças inflamatórias, sabe, conforme o mundo se desenvolve, o que a gente vê é que doenças infecciosas estão diminuindo, mas doenças inflamatórias estão aumentando significativamente. E com a obesidade, isso está piorando. E a nossa abordagem à inflamação tem sido para desenvolver medicações que eu acho que melhoram. Bem, nós desenvolvemos medicações para realmente bloquear a inflamação, mas eu não acho que essa é a abordagem correta. Eu acho que a abordagem correta é utilizar uma estratégia nutricional, especialmente lipídios e gorduras. E nós sabemos que ácidos fatty acids, mas tem todos esses outros benefícios de fatty acids também. E um grande papel em questão da inflamação, ácidos graxos. Então, com esses ácidos ácidos, o que eu estou falando são sobre 3 grupos principais, famílias de ácidos graxos, é o ômega 3, e são todos ácidos. Você tem ácidos graxos de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, ácido linólico e ólico. Todos eles são metabolizados pelas mesmas enzimas, eles competem uns pelos outros, o corpo prefere os ômega 3 e quando são metabolizados eles geram outras coisas que geram benefícios, enquanto o ômega 6, os ácidos graxos, quando metabolizados, geram um arachidonic ácido que é muito inflamatório. E nós tivemos esse debate na área de nutrição. Nós discutimos a fonte dos ácidos graxos e realmente tentamos nos afastar dessas fontes pró-inflamatórias para fontes menos inflamatórias. Especialmente nós falamos muito sobre óleo de soja. Os triglicerídeos são menos inflamatórios, azeite de oliva, mas também óleo de peixe é o que mais nos anima. Então, em termos de nutrição parental agora, há múltiplas opções de óleos que estão disponíveis, mas e sobre nutrição enteral? Ok? Óleo de peixe tem um papel excelente, é menos inflamatório, mas o desenvolvimento mais animador para mim é que o óleo de peixe também gera essas moléculas chamadas mediadoras pró-resolução especializadas. E, na verdade, esses foram descobertos pelo Dr. Charles Sirhan. Então, eu pude ter um jantar com ele e ele explicou como ele chegou a isso durante uma apendicite. Então, ele estava sentado numa cama de hospital, sentindo dor, e ele pensou, nossa, há essa cascada de inflamação
Então nós nos cortamos ou nós temos um machucado. Então nós temos essa cascada que leva à inflamação. Então a esperança é que, conforme nos curamos, que essa cascada se dissolva. Então a inflamação se resolva. Mas ele sentiu que tinha que haver um processo ativo, tinham que haver moléculas que tinham um papel nessa estrutura. E ele descobriu que existem sim moléculas que têm um papel em resolver a inflamação. E, de fato, elas são generadas de EPA-DHT. Então, muitos dos ômega 3 de ácidos graxos. Então, isso é excelente. Realmente, sabe, me deixa impressionado que isso é um processo ativo. Então nós fizemos muito com essa informação, especialmente a questão de obesidade, mas SPMs têm a habilidade de pegar essa informação. Então tudo isso é para possibilitar uma recuperação melhor dos tecidos. Mas o que tem acontecido em questão de dieta é que, ao invés de nós favorecer o ômega 3, nós estamos nos afastando do ômega 3, ok? O ômega 6, a razão para ômega 6 e ômega 3 no mundo, conforme nos desenvolvemos, está piorando cada vez mais. Nos Estados Unidos, nós chamamos isso a dieta padrão americana, que é triste, e agora está numa razão de 20:1. Ok? Essa razão para o homem das cavernas era 1:2. Então mantenha isso em mente. Então mesmo no Brasil, Índia especialmente está saindo desse. Em Mumbai, alguma das cidades maiores está passando do 20:1. Então isso é uma crise que eu acho que a gente não está falando tanto quanto deveria. E a razão que eu trago essa informação é porque as mesmas coisas estão acontecendo na alimentação enteral. Nós temos que começar a olhar a essa razão de ômega 6 e ômega 3 na nutrição enteral também. Então, com esse estudo, isso aqui na verdade é um estudo japonês, onde eles olharam para todas as fórmulas padrões que estão disponíveis no mercado e no Japão, e eles descobriram que essa razão na verdade era 10:1 a 20:1. Então, é muito pobre. Então, eles dividiram as fórmulas entre 4 grupos baseados nessa razão, incluindo os grupos que teve EPA e DHA em suas fórmulas. E eles verificaram que os resultados foram que o que quer que você ingira é o que vai montar a razão de ômega 3 para ômega 6 no nosso corpo. Então, as pessoas que tiveram mais ômega 6 tinham uma concentração menor de EPA e DHA no decorrer do tempo. Então, a gente realmente tem que começar a olhar para isso. Então, isso nos fascinou. Então, nós fizemos uns experimentos utilizando alguns produtos, de novo, 100% de fórmula baseada em peptídeos, que foi fortificada com óleo de peixe. E nós olhamos para essa fórmula. Esses eram pacientes que estavam em nutrição enteral por meses, 3 a 6 meses. Então, nós trocamos eles para essa fórmula. Nós colamos dados base, nós transicionamos deles de 1 para 3 dias, então nós trocamos eles por apenas 14 dias. Ou foi um estudo piloto bem curto. Então, 14 dias dessa fórmula, onde a razão de ômega 6 para ômega 3 foi 1,7:1. Então, mantenham isso em mente. Então, o que a gente estava buscando era, esses pacientes são intolerantes a essa fórmula ou eles são tolerantes? Esse era o objetivo primário. Mas esse foi o objetivo secundário que mais nos animou. E foi isso que nós encontramos. Então, todos eles reagiram bem à fórmula, não houve intolerância. Mas o que nós vimos é que as fórmulas que eles estavam utilizando antes tinham um percentual de proteína mais baixo. Alguns deles entre 15% para 20% das calorias dentro da fórmula padrão, enquanto essa fórmula quase 26%. Muito menos carboidratos comparado às outras fórmulas. Então, os lipídios foram um pouco maiores, mas a composição foi bem diferente. Um MCT maior, que também foi fortificado com óleo de peixe. E essas foram as mudanças em apenas 2 semanas. Nós vimos que o whey protein, que pode impactar tanto o GLP quanto o leucine, pode estimular o pâncreas e aumentar
a insulina, a produção de insulina. Então, a quantidade de glóbulos brancos diminuiu. A inflamação, esses pacientes tiveram um CRP bem pequeno, e nós fomos reproduzir esse estudo dentro do hospital, onde tem mais inflamação. Mas em apenas 2 semanas, vocês conseguiram ver essas mudanças. Nós também utilizamos lipidômicos, metabiômicos e contabilizar aminoácidos. E o final, por fim, ele já estava numa fórmula padrão, mas 2 semanas depois, você consegue ver que a absorção de aminoácidos foi maior. Em apenas 2 semanas, com essa tentativa de peptídeos secos. Grandes resultados para nós, que nos chocou, foi que EPA e DHA e EPA níveis aumentou bastante. Então, em 2 semanas, você vê uma quantidade 5 vezes maior de EPA e 1,5 maior de DHA em apenas 2 semanas, 14 dias. E não há evidência de deficiência de ácidos graxos essenciais em nada do tipo. Essa foi a mudança no plasma de ômega 6, na razão de ômega 6 para ômega 3, melhorou em apenas 2 semanas, mas o mais fascinante para nós foi que nós trabalhamos com um laboratório em Londres, Jasmine Dallas Laboratório, e eles foram gentis para realmente medir os níveis de PSCPs. E nós percebemos que em 2 semanas havia um aumento significante percentualmente no nível de SPM. Nós podemos ver isso aqui, vindo da parte de base, para os 14 dias. E aqui eram os SPMs que melhoraram. E vocês podem ver essa mudança acontecendo. Então, essa é a linha de base nesse lado. E o azul são os levels de SPM aumentando em apenas 2 semanas. Então, isso nos deu muita esperança de que, com a fórmula correta, você pode começar a ter umas mudanças bioquímicas muito importantes de forma muito rápida no corpo. Mas, voltando à intolerância alimentar enteral, e na utilização dos cuidados de saúde, e nós tivemos muitas discussões sobre a utilização de cuidados de saúde, sobre ter reembolso por essas fórmulas, e depois a gente fez muito desse trabalho. Essas fórmulas foram negadas internacionalmente a nós, não universalmente, mas muitas vezes. Então, nós decidimos verificar os dados em detalhe. Isso nos levou quase 3 anos para fazer. Nós fomos lá e encontramos pacientes que foram transicionados de uma fórmula tradicional para uma fórmula baseada em peptídeos, porque eles eram intolerantes. Então, nós olhamos aos seus dados e olhamos a cada um dos dados que estavam chegando, e nós tivemos acesso aos seus registros médicos, porque eles eram pacientes. Então, a gente pôde explorar isso em detalhe e tentar entender quais desses dados eram por causa da nutrição enteral e quais não eram. Então, se um paciente chegasse, eles tinham reclamações de diarreia ou dores abdominais. Então, eles entraram no hospital, eles passavam por um scan, por exames, e tudo isso estava relacionado à nutrição enteral. Mas se eles chegassem e tiverem um tratamento para câncer, isso não estava relacionado à nutrição enteral. Então a gente separou isso e nós olhamos para isso há 4 semanas antes da transição e 8 semanas depois da transição. E foi isso que encontramos. Esses são os pacientes, nós tivemos 60 pacientes, onde a gente pôde fazer isso. Essas foram as razões para a nutrição enteral. E foi isso que nós encontramos. Então, assim como nos nossos outros estudos, os sintomas de intolerância de nutrição enteral melhorou bastante. Eles foram cortados pela metade depois dessa transição. Contudo, nós também notamos o número de encontros, o número de entradas, o número de contas também diminuíram bastante. E realmente foi isso que fez a diferença para nós em termos de conseguir reembolso. Porque o que nós encontramos é que, conforme esses pacientes estavam vindo com essas reclamações, com reclamações de diarreia, nós estávamos trabalhando a mais. Eles estavam chegando à emergência e estavam fazendo exames e chamando pelo sistema de GI. Eles estavam fazendo mais consultas e muitos pacientes eram admitidos. Tudo isso estava nos levando a um custo muito grande. O sistema de saúde americano é um pouco louco, então o custo ia além de
$12.000 por paciente por semana. Então, era um número enorme quando você compara isso ao custo dessa fórmula. Um paciente é o suficiente de custo onde você poderia alimentar centenas de pacientes com essa fórmula. Então, mantenha esse valor em mente. Mas aí, a partir dessa linha, mostra o que acontece depois que você troca. Você pode começar a ver que o custo começa a diminuir consideravelmente. Semana a semana, os pacientes se sentem melhor, eles não ligam mais, eles não precisam visitar tanto, eles não precisam mais ir para a sala de emergência. Então, isso convence basicamente todo mundo a dizer, ok, vamos aprovar a sua fórmula, contanto que você consiga prevenir que os pacientes venham sejam internados. E nós também olhamos ao custo total e você pode ver que é a mesma coisa, o mesmo comportamento. Então, esse é o custo de alimentação enteral, e esse é o custo total. E você pode ver que a maioria desses pacientes não estavam indo lá para nenhuma outra razão. Eles, de fato, estavam indo para questões relacionadas à nutrição enteral. Então, muito obrigado por sua paciência. Eu vou finalizar agora, mas os pontos-chave que eu gostaria de fazer é: intolerância à alimentação enteral é muito comum na UTI, em pacientes no hospital, assim como nos pacientes domiciliares. Nós só não estamos checando o suficiente. É muito comum. Esses são os critérios que utilizamos e nós começamos a utilizar fórmulas baseadas em peptídeos bastante nessa população. Então, os pacientes reclamaram de sintomas de intolerância, foi rapidamente trocados e nós podemos ver os dados financeiros, os benefícios, mas o dado real é o paciente, ok? Esse é o nosso paciente, eu espero que isso traduza bem. Nós estamos sempre nervosos de receber cartas dos pacientes, porque a maioria dos pacientes não nos manda as boas cartas, eles sempre reclamam. Mas, nesse caso, esse paciente escreveu: eu estou muito satisfeito de estar escrevendo essa carta hoje, eu estou na minha fórmula desde que eu recebi. Os sintomas de dor, de inchaço e dificuldades alimentares foram resolvidas. Eu estou me sentindo mais forte, eu tenho mais energia e eu sou capaz de fazer minhas atividades no meu dia a dia sem tanto esforço. Eu realmente creio que todas as mudanças que foram feitas definitivamente mostraram muito benefício e eu estou muito feliz. Eu acho que isso é o porquê da gente fazer o que a gente faz. Então, muito obrigado por sua atenção. E esse é o e-mail, Clínica Mail, esse é meu e-mail. Como eu disse, eu vou ficar muito feliz em mandar uma cópia desse slide. Esse aqui é meu escritório. Então, se alguém visitar, eu vou ficar muito feliz de os receber. Muito obrigado.